Olá! Hoje nós trataremos de um assunto que é o ato constitutivo das sociedades. Para isso, é necessário nós relembrarmos o conceito do Ronald Coase acerca do conceito econômico de empresa. Então, o que significa esse conceito econômico? Nós vimos que o Coase estabelece que o conceito econômico de empresa é um feixe de contratos, e esse feixe de contratos gera custos de transação. E por que isso é importante? Porque quando se faz o ato constitutivo da empresa, ele nada mais é do que um contrato. Um contrato que ele é oriundo da vontade entre os sócios de estabelecer uma estrutura societária. E aqui nós estamos falando da sociedade empresária, que ela atualmente, em virtude da Lei de Liberdade Econômica, que autoriza a formação da sociedade a partir de uma única pessoa, nós temos a sociedade formada por uma ou mais pessoas, ou seja, a vontade de um ou mais indivíduos em organizar-se. Essa organização se dá com o objetivo de ter um sujeito de direito que contrai direitos e obrigações. Então, a partir do momento que se constitui o ato constitutivo, esta sociedade, seja de um ou mais sócios, ou seja, a sociedade unipessoal ou a sociedade empresária, essa sociedade está devidamente regularizada. Leia-se, desde que esteja devidamente registrada na junta comercial, porque se ela não estiver registrada na junta comercial, é uma sociedade de fato, mas esse é um outro assunto. Então, nós estamos falando aqui da sociedade registrada. Eu faço um ato constitutivo, seguindo as regras que estão estabelecidas no Código Civil. Então, tem lá um artigo 997, que estabelece as chamadas cláusulas obrigatórias. E o que são as cláusulas obrigatórias? São as cláusulas mínimas que devem constar neste ato constitutivo. Mas agora nós temos que pensar que ato constitutivo que cabe para as sociedades limitadas. As sociedades limitadas têm um documento que é chamado contrato social. As sociedades anônimas têm um outro documento que é chamado Estatuto Social. Então, são documentos distintos. Nas sociedades limitadas, a teoria que rege esse contrato formalizado entre as partes é a chamada teoria contratualista. Já a teoria que rege as sociedades anônimas, por ser um estatuto social, é a chamada teoria institucionalista. Então, vamos tratar aqui das sociedades limitadas, que representam o maior número das sociedades existentes no país. O que acontece? Essa teoria contratualista, ela formaliza, como foi dito, a vontade de organizar-se. E lembrando do Coase, como a função da sociedade ela é econômica, porque se dá a partir de um feixe de contratos, se a gente partir do pressuposto de que o contrato social é um contrato, então ela já começa se organizando a partir desse primeiro contrato. Quando ela se formaliza na junta comercial, ela é um sujeito de direito, sujeito de obrigações e direitos. Direitos com relação a quê? Obrigações em relação a quem? Como eu tenho um sócio, vários sócios, eu passo a ter direitos em relação a esses indivíduos. Num primeiro exemplo, vamos imaginar assim: direito à participação nos lucros, direito a voto, direito de prestação de contas. Então, eu, enquanto sócio, tenho esse direito. Mas aqui a gente não vai falar do sócio, nós vamos falar da sociedade, certo? Porque é a sociedade que passa a ter direitos e obrigações, porque é a sociedade que se transforma num sujeito de direito. E como que ela é um sujeito de direito? Ela adquire a condição de pessoa jurídica a partir do momento
que ela se registra na junta comercial. Como o Coase estabelece que a função econômica da sociedade é devidamente constituída por esse feixe de contratos, quem é que vai formalizar esses contratos? Por exemplo, contrato de locação, contrato de trabalho, contrato de fornecimento, de empreitada, etc. e tal. É essa pessoa jurídica, ou seja, esse sujeito de direito. Esse sujeito de direito que faz o contrato com os terceiros é que tem direitos e obrigações. Então, por exemplo, qual é a obrigação que eu tenho num contrato de locação, por exemplo? Eu tenho a obrigação de pagar a locação em dia. Qual é o direito que eu tenho num contrato de locação? O direito de permanecer no imóvel e direito ao uso do ponto comercial, que é aquele bem incorpóreo que faz parte do meu fundo de comércio, que nós vimos em aulas atrás. Então, eu passo a ter o direito do uso e gozo do ponto comercial, em contrapartida, eu tenho a obrigação do pagamento da locação em dia. Então, quem aqui? Eu, sócio A ou sócio B? Não, porque aqui não é um direito do sócio ou uma obrigação do sócio, mas sim uma obrigação da sociedade empresária, porque é ela o sujeito de direito, porque o contrato formalizado é por ela. O contrato social, o documento que revela a vontade entre esses sócios, é o contrato social. As regras para que esses sócios figurem como tal está estipulado no contrato social. Por isso que esse contrato, a tal da teoria contratualista, hoje chamada pelo Calixto Salomão, que é um professor da USP, de teoria contratualista organizacional, ou teoria contratualista organização. Por quê? Porque ela não é um mero contrato, mas ela é um conjunto da própria organização. Que organização é essa? A empresa, a sociedade empresária. E por que se chama organização? Porque ela tem a função econômica, porque ela tem esses feixes de contratos, porque ela é sujeita de direito e vai formalizar todas essas relações jurídicas. E nós não podemos deixar de lado essa análise, porque se tiver alguma demanda, essa demanda partirá de que a ré, ou se houver uma necessidade de discussão a partir da pessoa jurídica, a própria sociedade é que entrará nesse litígio. E o contrato que formaliza essa pessoa jurídica, que cláusulas ele teria? Teria cláusula com o nome empresarial, que nós já vimos em aulas anteriores. Nós teremos a localização dessa sociedade para poder colocar o estabelecimento empresarial naquele endereço. Teremos as cláusulas que regem a administração dessa sociedade, quem vai administrar esse negócio, a participação de cada sócio, qual é o valor do capital social, que é o valor do investimento nesta sociedade, e assim sucessivamente. E essas cláusulas, que são as mínimas necessárias para serem definidas para o início de uma atividade, podem também ter inclusão de outras cláusulas, que são as chamadas cláusulas facultativas. E o que seriam essas cláusulas facultativas? Cláusulas gerenciais que facilitariam o bom andamento desta sociedade. Por isso que nós temos esse contrato organização, para organizar a atividade econômica, para organizar a estrutura desta sociedade, para facilitar as relações jurídicas que ela eventualmente formalizará com terceiros e para que ela possa atuar nessa função econômica que é muito ligado ao conceito do que o Ronald Coase trouxe, porque afinal de contas esta é uma sociedade que visa lucro e circula riquezas, certo? Então, trazido esse entendimento, é necessário que vocês compreendam que toda sociedade necessita de um ato constitutivo
para que ela possa se manter nesse cenário jurídico, para que ela adquira a condição de sujeito de direito, e esse ato constitutivo, para que ela seja uma pessoa jurídica, deve ser devidamente registrado na junta comercial. Ah, mas eu não tenho registro. Então, eu sou uma sociedade de fato irregular, certo? Ah, mas eu nem contrato eu tenho. Somos apenas duas pessoas que fizeram um acordo verbal. Aí eu sou uma sociedade em comum, uma sociedade de fato, certo? Eu acredito que com esses elementos já dá para compreender bem o que é um ato constitutivo, certo? Que existem duas teorias, a contratualista e a institucionalista, sendo que a institucionalista é do Estatuto Social e é muito similar, mas com as suas peculiaridades que nós veremos oportunamente, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail alexandra.belnoski@up.edu.br ou no amarilac@hotmail.com. Muito obrigada a todos.